Bom dia a todos. Acho que a gente já pode dar início à reunião de hoje, nossa sessão semanal de hematologia. Hoje estou substituindo o doutor Fernando, então vamos começar, tá? Então, a sessão de hoje vai ser apresentada pelo nosso residente do segundo ano, doutor Felipe Cunha, vai falar um pouquinho para a gente sobre os scores, como a gente acessa a fragilidade dos pacientes com mieloma múltiplo que vão ser submetidos ou estão em vias de ser submetidos ao transplante de medula óssea autólogo, tá? Passa a palavra para o Felipe. Bom dia, pessoal. Sou o Felipe, como o Dr. Lucas falou, sou residente do segundo ano de hematologia. Vou fazer a apresentação. Uma apresentação preliminar, como o Dr. Fernando tinha antecipado, sobre o trabalho que a gente está fazendo, né, em relação à conclusão do curso. E é sobre a análise do score de fragilidade dos pacientes com mieloma múltiplo na avaliação pré-transplante de medula óssea. Introduzindo, como nós sabemos, né, mas também tem alguns testes clínicos internos na sessão. O mieloma múltiplo abrange 10% das neoplasias hematológicas, né? Ele, se você for contar como doença única, né? Ele seria a principal neoplasia hematológica. Ele é tido como a segunda mais prevalente, né? Mas a primeira é descrita como os linfomas, né? Como a gente sabe dos linfomas também heterogêneos entre si, né? Se a gente for identificar cada um como doença, acaba que o mieloma múltiplo é como a mais comum. E tem uma mediana de idade de diagnóstico há cerca de 75 anos, né? Então, são pacientes mais idosos que são, em geral, acometidos por essa doença. Nos últimos anos, tiveram vários avanços relacionados ao tratamento, né? Então, a incorporação do anticorpo monoclonal anti-CD38, os inibidores de proteação, as drogas imunomoduladores, com um ganho importante em relação à sobrevida de progressão e sobrevida global desses pacientes. Porém, ainda hoje, a gente ainda considera o mieloma como uma doença incurável. Mesmo com esses avanços significativos, a gente ainda não identificou uma cura para essa condição. Dentro desse contexto, nos últimos tempos, né, foi discutido o papel do transplante. Então, ele desde os anos 80, 90, né, ele é o padrão ouro de tratamento para o mieloma múltiplo, né, o uso de altas doses de melphalan do resgate transplante de medula óssea autólogo. E com essas novas terapias desenvolvidas nos últimos anos, foi questionado se realmente a gente manteria essa indicação do transplante de medula óssea autólogo em primeira remissão. Foi tentado ver se a gente poderia reservar para uma segunda remissão, né, principalmente considerando esse contexto de ainda uma doença curável, ainda uma doença, o mieloma ainda como uma doença incurável. Porém, mesmo nessa nova era, né, de drogas, novas drogas, ainda é tido como padrão ouro, certo? O uso de altas doses de melphalan seguindo o transplante de negócio autólogo, no sentido de otimizar a taxa de resposta, né? Então, ainda assim é o padrão de tratamento, mesmo você tendo acesso a todas as drogas. Ainda mais no nosso cenário, né, do SUS, que a gente não vai ter todas essas novas drogas disponíveis em primeira linha. Então, considerando, né, que o transplante de medula óssea autólogo é o padrão de tratamento, então todos os pacientes ao diagnóstico são avaliados para elegibilidade nesse procedimento. E essa elegibilidade envolve várias questões. O ponto mais clássico, né, mais antigo, é a idade. Então, anteriormente, a idade era o principal ponto, né, talvez, mas faz uma avaliação multidimensional, né? Então, você também faz a avaliação de funções orgânicas, da condição física em geral do paciente, para ver se esse paciente vai tolerar. Lembrar que é um uso de uma terapia em altas doses, né, que envolve internação, em sua maioria, no nosso serviço, né? Então, tem complicações relacionadas. E como não é um tratamento curativo, a gente ainda tem que ser ainda mais criterioso na indicação desse tratamento. Dentro da análise de elegibilidade, a gente ganhando espaço, né, na discussão, a avaliação da fragilidade dos pacientes, né? A síndrome de fragilidade acomete principalmente os idosos, né? Está relacionado à perda de peso, né? Sarcopenia, limitação de atividades básicas instrumentais diárias,
E a avaliação das fragilidades, né, ou seja, o paciente que é frágil, pode prever desfechos, principalmente relacionados à interrupção de tratamento, decorrências relacionadas ao tratamento e mesmo também pior resposta ao tratamento, né? Então, pacientes frágeis têm menor sobrevida de progressão relacionada a basicamente a todas as terapias estudadas no contexto do mieloma múltiplo. Então, se a gente tem um ponto, né, tão importante que a gente pode prever tanto a resposta como a possibilidade de complicações à terapia, a gente acaba utilizando também na análise de elegibilidade. Dentro desse contexto, né, diversos scores foram desenvolvidos para a gente conseguir avaliar a fragilidade dos pacientes. O principal deles, né, o mais considerado como padrão ouro, foi desenvolvido em 2015, né, pelo International Myeloma Working Group, e ele vai avaliar três pontos principais. Foi avaliado comorbidades, por meio do índice de comorbidade de Charlson. Então, ele avalia se o paciente tem doença renal, a gravidade da doença renal, doenças cardíacas, doenças cerebrovasculares, outras neoplasias, diabetes com necessidade com disfunção orgânica relacionada. Então, várias comorbidades, né? Também doença pulmonar. De acordo com essa comorbidade, desenvolvem score para pontuar. O outro ponto seria as atividades básicas de vida diária. Então, ele usa o CATS, né, o questionário do CATS, e o LAUTA para atividades instrumentais de vida diária. Considerando esses três pontos, ele vai dividir os pacientes em três grupos, que é FIT, o intermediário FIT e o frágil, né, o FIT. E principalmente o paciente frágil, né, tem nos estudos relacionados tanto de desenvolvimento do score como dos de validação, né, esse 2016 é um estudo de vida real, tem piores desfechos relacionados, né? Ele não foi desenvolvido especificamente para o transplante meduloso autólogo, ele foi desenvolvido em relação às terapias do mieloma múltiplo. Tanto que no primeiro estudo, desse 2015, ele tem uma mediana de idade de 74 anos, né? Então, assim, vários desses pacientes já eram considerados, na verdade, já eram considerados como inelegíveis ao transplante meduloso autólogo, mas ele prevê, né, dentro das diversas terapias do mieloma múltiplo, tanto a resposta, né, com sobrevida de progressão, sobrevida global, como também a taxa de complicações e interrupção de tratamento por tá? Dentro desse contexto, né, como eu falei, né, no estudo, né, propriamente, não, que ele tem a mediana de idade de 74 anos, ele viu que existia uma diferença de sobrevida global, então, é bem marcante, né, então, entre os pacientes FIT, né, e no grupo 5, tinha uma diferença entre 84% e 57%, além das questões que eu falei, né, de introdução do tratamento, então, uma taxa de cerca de 15% nos pacientes do grupo FIT, chega a mais quase o dobro, né, nos pacientes do grupo frágil, na descontinuação de tratamento em 12 meses. Pensando nisso, a gente desenvolveu trabalho, né, os objetivos de trabalho para avaliar a importância, né, e a aplicação desse história na prática. Nesse contexto, né, a gente fez especificamente em relação ao transplante meduloso autólogo, né, na análise de elegibilidade, não em relação a outras terapias. De qualquer forma, a gente desenvolveu o objetivo geral de analisar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes diagnosticados com mieloma múltiplo. Esses pacientes, né, que foram avaliados com score de fragilidade que eu descrevi, dentro do ambulatório de pré-transplante meduloso autólogo aqui do hospital. Com objetivos específicos, a gente quer definir a proporção de pacientes com mieloma múltiplo que tem resultado frágil, no score de fragilidade do International Myeloma Working Group, também ressaltando sua relação com a idade. Vai também avaliar a relação entre a estratificação de fragilidade dos pacientes e o desfecho deles no transplante meduloso autólogo e descrever os principais motivos, né, ressaltando se realmente o score de fragilidade foi levado como consideração na definição de contraindicação ao procedimento. Dentro desse contexto, né, nosso estudo desenvolvido foi um estudo que tem braço retrospectivo e prospectivo, é observacional, unicino, somente descritivo, né, porque essa avaliação preliminar, né, a gente não tem dados analíticos, considerando os aspectos individuais, epidemiológicos e clínicos dos pacientes do estudo.
Os pacientes incluídos, né, foram avaliados entre dezembro de 23 e fevereiro de 25, com diagnóstico de mieloma múltiplo. Então, todos os pacientes que foram avaliados no ambulatório de pré-transplante e tinham diagnóstico de mieloma múltiplo e foi aplicado o score de fragilidade do International Myeloma Working Group nesse período foram incluídos no trabalho. Com essa metodologia, a gente conseguiu uma amostra de 81 pacientes. Então, 81 pacientes nesse período foram aplicados o score, né? E durante o período de avaliação de elegibilidade, então, tem vários outros pacientes foram avaliados, né, nesse período, mas não tiveram o score bem descrito no prontuário, né? Então, a gente acabou não considerando. Entre eles, então, a gente conseguiu essa amostra de 81 pacientes. Eu vou descrever os resultados, né? Mas, como eu falei, são resultados preliminares, ainda é uma análise mais descritiva. Então, dentre os pacientes, né, que a gente viu, a gente tem um predomínio feminino, então, discreto, né? Mas cerca de 53% dos casos avaliados foram de pacientes do sexo feminino. A gente tinha uma idade bem variável, né? Então, pacientes muito jovens, né, de 31 anos até 73 anos. Lembrando que é um ambulatório de pré-transplante, né? Então, vários desses pacientes mais velhos não são encaminhados, né? Já são contraindicados pela idade no serviço de origem. Mas a gente vê que tem pacientes muito jovens, né, que são acometidos pelo mieloma, saindo da epidemiologia que a gente vê descrita, né? E é realmente o que a gente vê na prática, né? Vários pacientes jovens tratando mieloma múltiplo e gerando idade, uma mediana de idade, a avaliação de 59 anos. Na análise, né, geral dos pacientes, né, então dos 81 pacientes, alocando eles nos grupos de em relação ao seu resultado do score de fragilidade, a gente vê um predomínio dos pacientes que são considerados FIT, né, então o FIT é o que pontua zero no score de fragilidade, ele engloba quase 60% dos pacientes. E esses pacientes, muitos deles também são idosos, né? Então, quase metade deles a partir dos 60 anos. Entre os pacientes que são considerados como intermediários, a gente vê cerca de um terço dos pacientes, também ressaltando que o score de fragilidade, apesar de ser desenvolvido para o paciente, inicialmente ser desenvolvido, né, para pacientes idosos, a gente vê que vários pacientes abaixo de 60 anos, né, têm o score de fragilidade acometido, seja por comorbidade, seja por perda de funcionalidade relacionada até propriamente à doença. Então, 50% dos pacientes que pontuaram como intermediário são pacientes que não são idosos. Enquanto os pacientes que foram considerados como FIT, né, o frágil, englobou cerca de 10% dos pacientes, e grande parte deles também abaixo de 60 anos. Né? Então, a gente vê que, apesar da gente considerar realmente a idade como um dos fatores para avaliar a paciente ser fit ou não para determinada terapia, a gente vê que vários pacientes mais jovens têm aspectos que que atrapalham, né, seu estado geral, e também pacientes mais idosos também são considerados fit. Dentre os pacientes contraindicados, né, dentro dessa avaliação de 81 pacientes, 14 já tinham sido definidos como contraindicados. Tem uma proporção ainda que está em análise, né, ainda não passou por transplante, ainda está esperando alguns exames para definir, ou propriamente a reunião, né, para definir a elegibilidade ou não. De qualquer forma, os que realmente já tinham sido contraindicados, chegam 14 pacientes, né, dos 81. E dentre eles, a maioria foi utilizado o score como um dos fatores para contraindicação. Então, estava descrito lá como um dos motivos para contraindicação o score de fragilidade alterado. Ele não necessariamente era paciente considerado frágil, né, mas tinha pelo menos uma pontuação intermediária, e ele foi citado em conjunto com outra condição, né, ou aspecto do paciente como fatores para contraindicação. Dentre os pacientes contraindicados, dois deles eram considerados FISH pelo score de fragilidade. Então, tem algumas comorbidades que, mesmo presentes no paciente, se ele não tiver impacto lá na atividade básica de vida diária,
ou atividade instrumental de vida diária, acaba que ele não pontua no score de fragilidade. Então, por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca, faz uma injeção reduzida, se for só isso de forma isolada e não tiver outras comorbidades importantes, e não tiver alteração de atividade básica de vida diária ou atividade instrumental de vida diária, ele acaba ficando como fit no score, né? Então, assim, ele não engloba todas as possibilidades de contraindicação. A grande maioria dos contraindicados, né, eram considerados como intermediários, então eles contavam para no score de fertilidade, enquanto os demais eram considerados como unfit. Certo? Então a gente vê que mesmo pacientes fit, né, pelos score de fragilidade podem ser contraindicados por outros motivos. E também, mas é uma ferramenta bastante utilizada, né, nesse contexto de análise de elegibilidade. Considerando os pacientes que já transplantaram, a gente tinha 26 pacientes que já tinham sido submetidos ao transplante. A grande maioria deles considerados como FIT, então 77% dos pacientes avaliados que já tinham transplantado eram FIT. Eu botei essa asterisco porque um desses pacientes tinha sido indicado transplante, mas ele teve autorização para a realização pelo plano particular dele, então ele acabou fazendo lá. Ele foi incluído no trabalho porque ele atingiu os critérios de inclusão, né? Então ele foi avaliado como mieloma múltiplo no, com score de fragilidade no período de amostra, mas ele não realizou o transplante no hospital. Dentre os pacientes que foram considerados FIT, três quartos deles, né, foram utilizados condicionamento convencional, né, como eu falando dos 200. Quanto os demais que transplantaram tinham score de fragilidade alterado. Então, 4 desses pacientes tinham, né? Então, cerca de 15% desses considerados como intermediários. Todos tiveram uma falando ou 140 ou 100. E 2 pacientes considerados como frágeis, né? Um FIT, no estado de fragilidade, foram transplantados. Inclusive, um deles com um condicionamento convencional. Que a gente vê, né? Dentro desses pacientes com FIT, um deles era um paciente de 38 anos, que ele tinha devido ao mieloma múltiplo, uma limitação de mobilidade importante, apesar de não ter outras comorbidades significativas, pelo score, né, pela alteração de atividade básica de vida diária, de atividade mental de vida diária, ele foi considerado como FIT, mas mesmo assim foi feito, como eu falando, dose cheia. Então, assim, realmente a grande parte dos pacientes que vão para o transplante, né, são considerados como FIT, mas a gente também tem pacientes que têm score de fragilidade alterado e vão para o transplante, né, mesmo que tenha uma adaptação do condicionamento. Lembrar que esse condicionamento, né, também é afetado pela idade. Então, independente do score de fragilidade ou comorbidade, em geral, os pacientes acima de 65 anos de serviço fazem, vai falando, 140 para condicionamento de transplante autólogo. Aqui, em relação às intercorrências e o resultado do transplante pós, né? Então, assim, como eu falei, são dados bem preliminares, mas em relação às intercorrências, o que a gente pode ver? Dos 19 pacientes FIT que foram avaliados, que realizaram transplante no hospital, 8 deles foram de alta sem intercorrência. Então, não tiveram nem febre durante a internação. Quase metade desses pacientes, né, a gente vê um número importante. Apesar de um deles, um único, inclusive, desenvolveu neutropenia febril com instabilidade, ser do grupo FIT, mesmo ele ter sido fazendo uma forma 140, ter sido desse grupo. Especificamente sobre esse paciente, né? Esse paciente era um paciente que era um daqueles casos, que foi considerado como FIT pelo score, apesar de ter uma insuficiência cardíaca. Então, a gente vê que também tem esse aspecto da avaliação do score de fragilidade. Todos os outros pacientes tiveram, pelo menos, neutropenia febril. Então, os outros 11, né, do FIT e todos os intermediários do ANFIT tiveram neutropenia febril, mas sim tem complicações importantes. E um dos intermediários tiveram uma mucosite grave, inclusive uma avaliação do esôfago, descrita como um esôfago negro, durante a internação. Mesmo eles também como eu falo, com dose reduzida. Em relação ao desfecho dos pacientes no pós-transplante, é bastante heterogêneo. Então, a gente tinha pacientes que estavam no
D mais 20 pós-transplante, D mais 30, D mais 60, até D mais um ano. Então, é bem variável na avaliação de resposta, né? É difícil a gente fazer uma análise nesse momento. De qualquer forma, eu botei aqui os pacientes que não estavam, pelo menos, que já tinha sido identificado algum critério de falha, né, de tratamento. Então, um dos pacientes que foi considerado como FIT, que fez o Melphalan 200, já teve um aumento típico monoclonal do D mais 180, sem complicações clínicas. Outra paciente, né, teve uma recidiva no D mais 100, essa com disfunção renal, anemia, citopenia, então a doença abriu bem rápido após o transplante. No intermediário, teve um paciente com recaída extramedular com cerca de 7 meses após o transplante. A gente teve 2 pacientes que tiveram perda de segmento, que não era no serviço e também não tem escrito alta, né, em relação a outras questões. Então, a gente sabe exatamente o desfecho desses pacientes. Todos os demais estavam em VGPR. Alguns deles ainda não tinham avaliação de pico monoclonal, né? Então, pacientes de forma muito precoce, ou mesmo pacientes que voltavam sem a análise de resposta, certo? Mas eles estavam pelo menos inscritos como bem clinicamente na consulta do pós-transplante. O que isso traz para a gente discutir? Então, em relação ao estudo que validou a escola de fragilidade, né, esse estudo de 2015, a gente viu uma maior proporção de mulheres no estudo que tinha, foi validado a escola de fragilidade, né, tinha um predomínio discreto masculino e tem uma menor média de idade, tanto pelo contexto da amostra, né, então, o score de fragilidade foi desenvolvido no contexto de pacientes idosos, né, que eram elegidos ao transplante, como também a gente vê um acometimento mais jovem aqui nos pacientes, né? Então, a gente tinha vários pacientes jovens nessa análise, né? Pacientes entre 30 e 40 anos, entre 40 e 50 anos, né? O mesmo da sexta década, né? Dos 50 e poucos anos. É uma prevalência importante. Também, no score de fragilidade, né? A gente tinha, no estudo, né, que fez a validação do score de fragilidade, a gente tinha uma população maior de pacientes anfídeos, então cerca de 30% deles era descrito, né? Também em relação a essa questão da mediana de idade, né? Já ter tido uma avaliação subjetiva prévia, né? Que esses pacientes seriam elegíveis ao transplante, enquanto com o nosso tem uma taxa menor. E em estudo, né? Até ficou sem referência, mas eu vou achar no final. É um estudo em inglês, né? Em 2024, e foi realizado pela autoria High, e cerca de 5.600 pacientes um estudo retrospectivo, foi visto que tinha uns 37% de pacientes frágeis, viu que esses pacientes que têm uma avaliação como frágil teve um aumento de mortalidade sem recidiva, né? Então, uma mortalidade relacionada à toxicidade de tratamento, né, outras comorbidades. A gente ainda não tem uma análise do nosso, do nosso score, né? Então, a gente tem uma análise descritiva apenas, mas aparentemente, né, os pacientes que não tiveram complicações, todos eles eram considerados como fit, né? Mas isso é uma análise prévia que a gente ainda não pode definir, só uma impressão inicial. E o estudo, né, que eu acabei citando. Em relação a como a gente deve utilizar, né? Então, a gente vê que essa análise da escola de fertilidade não deve ser feita de forma isolada, né? Tanto em um ponto como no outro. Então, a gente não pode considerar o paciente como fit para o transplante de medula óssea autóloga apenas pela escola de fragilidade, né? A gente tem que levar em consideração outros fatores, ao mesmo tempo também que o paciente é considerado como frágil, né? Não necessariamente no nosso contexto, né? Vai ser inelegível ao transplante, mas em uma análise de 2018, né? Desse estudo realizado, inclusive publicado nós, ele mostra, né, que os pacientes davam um exemplo, né, que, por exemplo, os pacientes com ecóide intermediário entre 65 e 70 anos tinham benefício em realizar o transplante, mas os pacientes que eram ecóide intermediário acima de 70 anos aparentemente não tinham benefício. Eles tinham uma sobrevida global e uma sobrevida de progressão similar aos pacientes que não transplantavam.
Então, mesmo o paciente tendo o mesmo score, né, com morbidades similares, a própria idade, né, pode sugerir, em associação com a fragilidade, ou benefício ou não do transplante. Apesar disso, uma revisão, né, a maior revisão que tem em relação à score de fragilidade na avaliação de elegibilidade para terapias no mieloma múltiplo, viu que descreve, né, como a gente vê, uma heterogeneidade muito grande dos estudos, né? Então, a gente não tem como... É muito difícil a gente avaliar o real impacto, né, desse fator de fragilidade, mas tende-se a mostrar uma associação, né, principalmente ao score de frágil, né? Então, paciente que pontua 2, em relação a menor sobrevida livre de progressão e a menor sobrevida global. Então, se a gente pode concluir de forma inicial, né, que a fragilidade é uma ferramenta a ser utilizada, né? Então, é uma ferramenta que a gente tem que lançar a mão na avaliação, mas ela não pode ser usada de forma isolada, né? A gente sempre considerando outros fatores, né, para analisar a visibilidade. Ele traz essa discussão, né, e amplia, além da idade, né, que eu conversando na hora, anteriormente, né, geralmente você define essa legibilidade predominantemente pela idade, mas a gente vê que o score de fragilidade, né, é variável. Então, a gente tem pacientes muito jovens que são considerados como não fit, pacientes mais idosos, né, acima de 70 anos, são considerados como fit, né? Então, a gente tem que ter uma avaliação com cuidado, né, cautelosa, para não complicar esses pacientes de forma precoce, né? De qualquer forma, análises mais detalhadas são importantes, né? Tanto no contexto global, né, como também no contexto na nossa população, né? Avaliar se esse score realmente tem um impacto na nossa população, para a gente poder validar, né, e usar com mais segurança esse score de populações diversas. Era isso que tinha para apresentar. Parabéns, Felipe. Excelente aula, tá? Não só pela aula, mas por ter escolhido esse tema aí para ser seu alvo de estudo no TCC, porque é um tema muito importante para a gente que está no dia a dia de ambulatório, que a gente que vê os pacientes internados, e a gente sabe quão desafiador é você trabalhar com escalas, validação de escalas, avaliação de escalas que foram feitas para um cenário de população de país desenvolvido, aplicar para a nossa realidade nem sempre é fácil, nem sempre, quase nunca é, na verdade, fácil, né? Costuma ser bastante desafiadora. Então, acho que tem alguns pontos que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né? Acho que o grande ponto inicial é, como você colocou no começo, apesar de ser uma doença incurável e apesar do avanço terapêutico que a gente teve, a gente olhar as principais recomendações, os principais guidelines, as principais atualizações, por exemplo, que a Clínica Mayo solta de forma bimestral, trimestral, ainda a primeira pergunta que é feita quando a gente tem o diagnóstico de mieloma múltiplo é se o paciente é elegível ou não ao transplante autólogo, tá? Claro que nas últimas décadas, né, que o transplante é feito no mieloma, mudou muito como a gente vê o transplante nesses cenários. Por quê? Porque a gente consegue entender quais pacientes tendem a ir melhor, tendem a ir pior, e a gente hoje tem mais terapias a serem feitas, tá? Então, hoje é uma conduta de exceção, por exemplo, fazer um transplante tandem, coisa que há pouco tempo atrás, quando a gente não tinha tanta opção terapêutica, a gente considerava com muito mais facilidade. Questão do paciente idoso, cada vez mais, sobretudo se eu tenho acesso a mais medicação, a gente vai tender a ter um olhar mais crítico em relação ao transplante, já que a gente sabe que tem outras terapêuticas que podem ter um papel muito parecido ali do ponto de vista dos desfechos clínicos, né? Então, quando a gente fala de mieloma, é muito importante todo mundo que está assistindo essa aula ter essa visão que a gente está diante de cenários no nosso país muito distintos, praticamente antagônicos, que é o cenário do SUS com o cenário da saúde suplementar. O cenário do SUS tem dois grandes limitantes, tá? Não os únicos, né, mas dois grandes limitantes. A gente fala de mieloma. Primeiro, acesso a drogas, que é óbvio que muda desde a primeira linha e, eventualmente, em qualquer linha de resgate.
seja para paciente elegível, seja para não elegível. E a gente tem o segundo limitante, que eu acho praticamente tão importante quanto, que é o acesso ao transplante. Em nenhum local do mundo que eu conheça a gente tem uma fila tão grande de transplante como a gente tem em alguns centros do Brasil. Claro, tem países que nem transplante tem, mas dos países que são minimamente estruturados, o Brasil vive uma realidade muito delicada nesse aspecto, né? A gente vive constantemente com 80 a 90 pacientes na lista de transplantes, sendo deles pelo menos aí uns 20 que já estariam aptos a fazer assim que tivesse vaga disponível. Então, a gente vive uma realidade de desafiadora e de escolha de Sofia mesmo. Então, a gente não consegue transplantar em tempo hábil, a gente às vezes perde o timing da melhor resposta do paciente por conta de vaga, de leito. Pacientes que têm indicação de transplantar e que falham com granuloquina, a gente não tem o Mosovil para fazer a coleta. Então, a gente sabe que a gente vive um cenário desafiador demais. Então, lançar mão de escalas para a nossa realidade talvez seja mais importante do que nunca, porque se eu não só vou estar lidando com saber qual paciente vai ter melhor resultados e qual paciente eu vou ter uma menor toxicidade com o transplante, mas também pode nos ajudar a, de certa forma, pensar em priorizar ou não alguém do paciente da fila. Porque, imagina, se eu tenho um paciente que tem uma fragilidade muito maior versus uma fragilidade muito menor, aquele que tem uma fragilidade maior naquele contexto, eu posso entender que ele vai ter um resultado pior com o transplante. E a gente, indiretamente, pode utilizar isso como estratégia de manejo de fila. Então, a validação desse protocolo, que é algo que pretende ser feito no trabalho do Felipe, é algo essencial, tá? Eu acho que um dos pontos que eu queria comentar, antes ainda de falar dos dados dele, em relação à escolha da dose, né? Eu sei que muitos dos meninos aí do primeiro ano começam a passar no transplante no final de semana e no feriado, e antes mesmo de rodar o mês, e é algo que às vezes não fica tão óbvio, não é algo tão autoexplicativo, a questão das doses do condicionamento de transplante, tá? A gente tem como dose padrão o chamado MEL 200, MEL falando 200 miligramas por metro quadrado, que a gente faz em dose única, certo? Essa dose, a maior parte dos serviços fazem no chamado D-2 e infunde em 48 horas ou próximo de 48 horas após. Por exemplo, a gente faz a dose do meu falando na quarta e faz a infusão na sexta, sem preocupar muito com o horário, tá? Respeitando um limite mínimo de 24 horas ali. Os trabalhos clássicos mostram que tem dois perfis de pacientes que eu preciso reduzir dose, independente, obviamente, de outros pontos, que é o paciente idoso acima de 65 anos, tá? E o paciente que tem disfunção renal com clearance de creatinina menor que 60, tá? Esses pacientes, a gente sabe que o MEL 200 tende a ter desfechos piores do ponto de vista de toxicidade em relação à dose reduzida de melfalano 140 miligramas por metro quadrado. Então, esse é um grande ponto, e é muito por isso que a gente vê, por exemplo, esses dados que o Felipe apresentou, mostrando que alguns pacientes tidos como unfit no score dele foram feitos protocolos de 200, e alguns tidos como fit foram feitas doses de 140, porque a gente usa basicamente esses dois parâmetros aí para a definição da dose, tá? Eu acho que esses parâmetros devem continuar sendo utilizados, mas a gente deve utilizar um julgamento clínico que aí possa envolver o score de fragilidade de mieloma, mas também compensação de comorbidades, porque alguns pacientes, mesmo que sejam mais jovens e mesmo que não tenham disfunção renal, provavelmente possam se beneficiar mais da dose de 140 do que da dose de 200 miligramas. E isso é uma coisa que a gente pode pensar em ver também nesses dados aí que o Felipe está trazendo, tá? Então, em relação aos dados, a gente consegue ver, né, por exemplo, esses dados aqui que ele trouxe, você até consegue projetar de novo. Porque, assim, chama muita atenção a quantidade, a diferença de toxicidade, né? Que os pacientes FIT, muitos deles não fazem nem neutropenia febril, e os outros vão tender a ter uma taxa maior de fazer essa toxicidade. Então, é algo que a gente
de forma preliminar, já consegue ter uma boa noção ali de que é algo realmente clinicamente importante, né? Então, acho que essa tabela, é essa página aí. Então, 42% desses pacientes FIT não tiveram nenhuma intercorrência, né? Então, é algo que a gente consegue ver que é realmente melhor, né? Esse perfil de pacientes em relação aos que têm algum grau de fragilidade clínica pelo score, né? O que é que eu acho que antes de passar a palavra para o Felipe, que eu faço uma pergunta para ele, eu acho que vale a pena pontuar em relação a score pré-transplante. Esse score é específico para o mieloma, tá? A gente tem o score mais conhecido globalmente, utilizado para transplante alogênico, que é o HCT-CI, tá? Vocês já devem ter visto em algum canto, em alguns trabalhos, alguns textos, podem ver falando score Sorro, que é o autor principal desse trabalho, mas hoje em dia é mais conhecido como HCT-CI, certo? É um score para transplante alogênico. A gente tem que alguns pequenos trabalhos, algumas pequenas coisas tentaram fazer validação dele para autólogo. Inclusive, se você abrir qualquer calculadora dessas, QX, MDCalc, primeira pergunta do HCC se é um transplante autólogo ou alogênico. Porque existem muitos centros que utilizam também o HCTCI para transplante autólogo. A grande crítica é porque ele vê muito em relação à mortalidade, que é muito baixa no transplante autólogo. Então, provavelmente, a gente não consegue flagrar tanto isso. Eu não sou contra a gente fazer o cálculo, mas eu acho que é difícil a gente tomar muita conduta baseado nisso, certo? Então, nesse contexto, entra alguns scores específicos que conseguem ter uma certa noção ali para a gente, tá? O que é que eu consigo dizer? Que o transplante do mieloma, vocês veem com muita vivência isso. Ele tende a ser um transplante tranquilo e ele deve ser mantido assim. Então, a gente tem que ter um crivo muito grande para conseguir selecionar esses pacientes ali, tá? A gente tem, obviamente, uma dificuldade muito grande de escalas com os nossos pacientes. Tem muita pergunta e tem muitos pacientes nossos mais simples, que moram em zonas rurais, que não vão conseguir nem entender as perguntas que eles fazem. Então, cabe a gente a saber de forma minimamente ali conseguir relativizar as perguntas, conseguir fazer as perguntas de uma forma que o paciente consiga entender melhor, né? E é muito baseado nisso que eu queria perguntar para o Felipe, assim, se ele via muita dificuldade em aplicar o score, se ele acha que é um score que é factível da gente fazer essa aplicação em larga escala, pelo que ele viu, né? Que é a pessoa que mais deve ter aplicado esse score no estado, com certeza, e o que é que ele acha desse score aí, do ponto de vista de aplicabilidade. Professor, assim, ele é um score que as duas primeiras partes dele é bem tranquilo, né? Que o primeiro envolve comorbidades, né? Então, é basicamente a gente ver o paciente, perguntar o que ele tem de doença adicional, né? E checar nos exames se ele tem alguma comorbidade definida. O segundo, em geral, era bem tranquilo, né? Que envolve as atividades básicas de vida diária, né? Que são comuns a todo mundo, né? Então, ir ao banheiro e se levantar da cama, comer sozinho, se vestir sozinho, então isso era mais tranquilo. Mas a parte de atividades instrumentais é muito variável da onde o paciente veio. Então, como o senhor falou, pacientes que vêm de zona rural, algumas perguntas delas eram mais difíceis de adaptar. Então, pacientes que muitas vezes eram analfabetos, né, você perguntava se ele usava o celular sozinho. Ou então, um deles eles bota se anda de transporte público. Então, nessas zonas rurais, na verdade, eles nem precisam, na verdade, né? Eles só vão para definir as questões diárias dele. E outra, a pergunta das compras, né? Eles perguntam se o paciente faz compras. Também, nesse contexto no rural, é um pouco difícil. As perguntas são simples, né? Então, em geral, eles conseguiam responder, mas algumas formas de adaptação, né? Eles não. Acaba que o paciente não era exposto a determinada atividade, né? Para perguntar, ou mesmo era uma realidade diferente. Então, isso que aí era um pouco mais difícil. Exato, exato. Então, é algo que acho que todos esses scores, em algum ponto, a gente vai ter essa barreira, né? Mas cabe a gente aplicar e conseguir tentar contornar de alguma forma isso, né? E entender a realidade disso, né? O que é que esse conjunto de perguntas está querendo dizer? A dependência ou não de AIVDs para ele, né? Então, a gente tem que
ter uma noção do que é que esse grupo de perguntas está querendo dizer, muito mais se ele vai ao shopping ou se ele vai ao mercado lá da casa dele, né? Acho que a gente tem que ter muito esse discernimento na hora de aplicar o score também, para que também sem induzir, sem mudar demais a pergunta, né? Exatamente. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para falar com relação ao Felipe, alguma dúvida em relação, não só à aplicação de score, mas até expandindo um pouco em relação à elegibilidade ou não de algum paciente de mieloma? Acho que a gente conseguiu fazer uma discussão que abordasse boa parte dos assuntos. Acho que a aula do Felipe é realmente muito boa, tá? E espero que esses dados que ele está arduamente aí coletando consiga realmente fazer uma boa publicação e a gente consiga ter informações valiosas aí acerca da padronização ou não desse score na nossa realidade, tá certo? Então, parabenizar o Felipe e vamos ao trabalho aí. Boa quarta a todos, tá, pessoal? Boa véspera de feriado também, tá bom? Valeu.